Oi, momento gostoso este final de ano, né? Onde a gente começa a fazer a recapitulação das leituras de 2025. Então, para começar, vamos começar lá em cima, vamos começar com coisa positiva. Vou falar com vocês sobre os melhores livros que eu li no ano de 2025. Eu preparei uma lista com 15 livros, mas depois tiveram alguns que ainda estão no meu coração, que eu não queria deixar passar em branco, e eu coloquei eles como menções honrosas que eu vou fazer mais pro final do vídeo, tá? Então, antes da gente começar, por favor, se inscreva nesse canal se você ainda não for inscrito aqui no Geek Freak, pra toda semana você receber vídeo novo. A gente vai começar também, vai ter o vídeo de piores do ano, depois eu vou falar sobre algumas leituras de dezembro, daí vai começar ano que vem, Festival Promessas de novo, livros que eu quero ler ano que vem, os melhores livros dos inscritos, que inclusive também fica ligado nas minhas redes sociais, lá no Instagram principalmente, porque eu vou pedir pra vocês enviarem pra mim num formulário o melhor livro que vocês leram em 2025 pra eu fazer um vídeo depois, tá? Que eu fiz igual no comecinho desse ano de 2025, das leituras de vocês de 2024. Então vai ter de novo, fica ligado no meu Instagram, não deixa de seguir lá, beleza? Bom, vamos começar, eu vou fazer por ranking, tá? Então, do 15º até o primeiro lugar vai ser o melhor livro desse ano, aquele livro que abalou as minhas estruturas, que foi uma obra-prima. Mas lembrando que, assim, eu li 70 e poucos livros esse ano, então esses 15 são o suprassumo das leituras da literatura desta casa de Aqueles GF, tá bom? Então, em 15º lugar, a gente tem A Cabeça do Santo. Gente, o quanto eu enrolei pra ler esse livro, hein? O quanto eu fiquei protelando. Eu comecei uma vez, aí eu fiquei, ai meu Deus, será que eu vou conseguir ler? Será que eu vou gostar? E vocês falando, lê esse livro, Jeff, lê esse livro, Jeff, esse livro é maravilhoso, esse livro é muito bom. Eu assim, né, no mundo da Barbie. Aí eu li e foi maravilhoso, como vocês prometeram mesmo. Esse é um livro que ele vai trabalhar alguns elementos de realismo mágico. Eu acho que a autora faz isso espetacularmente. Ela insere na história de uma forma muito natural, que você de fato, às vezes fica se perguntando, né, se é algo sobrenatural, se existe uma força divina que tá trabalhando ali na situação junto com os personagens, né, que é um cara que ele entra na cabeça desse santo, ele começa a ouvir as orações das mulheres para esse santo casamenteiro. E eu amei também a proporção que essa história foi tomando, porque ele tem um humor muito legal, que eu confesso que eu não esperava encontrar nesse livro. Achei hilário, assim, como a cidade foi ganhando popularidade por causa desses milagres acontecendo do santo casamenteiro, sabe? E como foi atraindo a imprensa, foi atraindo pessoas de outra cidade, daí eles começaram a fazer camiseta, chaveiras, a cidade começou a ganhar dinheiro por causa do turismo, né? Então, a forma como escalou a situação foi muito engraçada e muito divertido de acompanhar. E também tem algumas situações ali mais pro final, algumas reviravoltas que são muito boas. Eu acho que todo esse cenário de sertão também, as brasilidades desse livro são uma delícia. Realmente vocês estavam certíssimos. Tem até, assim, eventualmente alguns elementos de luto, sabe? Ele tem alguma profundidade ali que vai pegar no seu coraçãozinho também. Esse livro foi completo. Eu lembro até hoje que eu comecei ele num dia, aí eu fiquei muito vidrado. No dia seguinte eu fui muito performático. Eu fui numa cafeteria, ler o livro na cafeteria, né? Daí eu comecei a ler e, tipo assim, eu fiquei horas alugando a mesa na cafeteria, porque eu só saí quando eu terminei. Foi uma experiência muito gostosa e eu super recomendo. De fato, eu sou mais uma voz no hype desse livro. A Cabeça do Santo. Em 14º lugar, eu vou colocar aqui um quadrinho. É um quadrinho, na verdade assim, não é um quadrinho. Ele é texto com imagens, basicamente, que é o Estado Elétrico. Esse livro ele é bem curtinho, muito rapidinho de ler. Ele foi adaptado pra filme, eu acho, na Netflix, que dizem que não é muito bom não, tá? Com a Millie Bobby Brown, com o Chris Pratt, eu acho que são com esses dois, onde a gente tem esse universo pós-apocalíptico, todo mundo foi destruído por causa dessa guerra das máquinas, dos robôs, da tecnologia. E a nossa protagonista, ela tá fazendo uma jornada através desse universo, ela vai passar com o carro dela por esses cenários desolados e tal, e ela tá em busca de algo, ela tá na companhia de um robozinho, e a gente vai sabendo mais ao longo da história. Não vou contar porque realmente é muito curtinho, mas a gente, assim, eu fiquei encantado com o quanto esse livro foi profundo sem precisar dizer muita coisa. Ele não dá contexto pra você, por exemplo, do que aconteceu nesse universo, de como foi essa guerra, mas as imagens que ele tem são tão majestosas, tão lindas, e elas instigam você. Quando você olha, seu olho fica brilhando, assim, de ficar matutando, criando na sua cabeça o que será que de fato aconteceu. A história por si só, eu acho que ela é até inferior às imagens do livro. E faz um conjunto muito bem, na verdade, o texto que você tá lendo com as coisas que você tá vendo. Não é só um livro ilustrado, né? Eu acho que um faz companhia pro outro, os dois se complementam de uma forma incrível. Eu fiquei muito instigada, assim, mexeu muito, por ser um livro muito diferente, por ser uma experiência de leitura totalmente diferente do que eu já tinha tido antes. E o final
É muito bom. Eu adorei a conclusão dessa história. Não é uma história que vai te dar todos os detalhes, todas as respostas. Muita coisa fica em aberto, muita coisa fica no ar. É um livro curtinho, é uma história muito rapidinha, mas ela vai gerar coisas em você. Você vai ficar atiçado lendo esse livro. Você vai... Meu Deus, eu queria mais. E tem outros livros numa série, mas eu acho que cada livro é uma história diferente, então sem esperanças de, de ter mais desse mesmo arco específico, né? Em 13º, ou como eu costumo brincar, em 13º, a gente tem o Livro das Portas, do Garrett Brown, que inclusive vai ter livro novo dele em 2026, hein? Tô muito empolgado, a editora já confirmou que eles vão lançar também. E esse aqui é um livro com viagem no tempo. A nossa protagonista, ela encontra um livro que permite ela, através desse livro, viajar para outras décadas, outros anos, né? E ela descobre, na verdade, também que existe todo um rolê com livros que trazem poderes para as pessoas. Então, existem vários livros com habilidades diferentes. Ela especificamente tá com um que permite ela viajar no tempo. E daí a protagonista, ela também tá passando por algumas coisas internas e ela vai ter uma jornada de crescimento muito legal nessa história. Eu achei que foi um livro que me trouxe um sentimento nostálgico daqueles livros de aventura muito gostosos que eu lia lá no comecinho do canal, mas isso não quer dizer menos do livro também, né? Não quer dizer que ele tem um tom mais juvenil demais, nem nada assim, porque eu lia bastante essas coisas no passado, né? Só dando um contexto porque eu tô me justificando. Mas na questão de que é um livro muito completinho, muito amarradinho, muito bem pensado. Inclusive essa questão da viagem no tempo foi o que mais me surpreendeu, porque o autor ele vai criar um pepino onde essa protagonista ela vai se enroscar nessa viagem no tempo, que você fica pensando, meu Deus, como que ele vai resolver isso? Como que tudo isso vai desenrolar? E ele desenrola de um jeito magnífico, incrível. Eu acho que o que me conquistou, na verdade, foi essa conclusão que ele deu pra viagem no tempo e pra confusão que a protagonista se enrolou ali. E vai ter até momentos onde vão aparecer vilões, e vai ter aquelas cenas meio épicas no ápice da história, onde esses vilões vão entrar em embate. Eu achei uma história muito imaginativa, assim, uma aventura que pega no coração do leitor, que faz você ter aquele sentimento de, nossa, como é gostoso ler. Eu amo livros que passam esse sentimento, e esse aqui definitivamente é um deles. 12º, O Rio que Me Corta por Dentro. Gente do céu, realmente esse livro é tudo que as pessoas dizem mesmo. Ele é um livro muito impactante, muito forte, muito grandioso, com poucas palavras. A gente tem esse menino que ele foi abandonado pela mãe e ele vai lidar com esse luto, com essa saudade, com esses sentimentos, né, até de insuficiência, e vai conhecer um outro rapaz ali que mora no vilarejo dele. Eles vão se aproximar e eles vão ter mais do que só uma amizade. Só que eu acho que o que me pegou bastante nesse livro foi a carga emocional dele e como ele é muito mais do que simplesmente o que a gente fala assim, né, o livro de gay triste. É muito mais do que isso, é muito mais até do que o relacionamento dele ou os sentimentos que vão surgir. É sobre o abandono, é sobre essa questão, de certa forma até de maternidade, mas muito sobre como o abandono vai moldar a vida dele, a forma dele de enxergar o mundo, até a personalidade. E é aí que dói no coração, você lê essas coisas que ele tá passando. Tem também reviravoltas que eu não tava esperando, eu fiquei chocado quando aconteceu, e eu acho que traz um sabor muito grande pra essa história quando essa reviravolta em específico acontece, porque a partir dali, acho que é na metade do livro, inclusive, a partir dali as coisas vão se desenrolando de um jeito muito bom. Eu gostei muito da voz que o personagem deu pros personagens. Eu acho que, tipo assim, sabe aquela sensação que eu fui lendo pequenas coisinhas que ele vai falando e você vai ficando tipo, nossa, que frase magnífica, nossa, que forma legal de colocar esse sentimento, nossa, que expressão que ele usou aqui que deu um impacto diferente no momento ali no texto. É muito impactante, com pouco, assim. E ele também é, de certa forma, até momento linear, mas ele também faz algumas voltas ali no tempo, onde ele vai apresentar alguns detalhes pra gente que vai ajudar a amarrar essa história, até a gente entender um pouquinho melhor da mãe. Sério, esse livro é espetacular. 11º, a gente tem Em Busca de Mim, que é a autobiografia da Viola Davis. Esse aqui, inclusive, eu ouvi junto com o audiobook, com a narração da própria, o que fez toda a diferença, foi muito bom. E, gente, que mulher incrível. É o que todo mundo já fala, né? Mas é porque realmente é. Essa mulher merece ser ovacionada de pé. Uma história de vida muito impactante, muito linda, muito dolorosa também. É impossível você sair desse livro sem uma nova visão sobre a Viola Davis e total admiração pela pessoa que ela é, além de toda a habilidade dela como atriz, mas como pessoa mesmo, você sai assim de olhos brilhando por ela. Eu achei a escrita espetacular, eu achei que o storytelling que ela tem pra ir contando sobre essas coisas da vida, não parece que você tá lendo uma biografia, parece que você tá até lendo uma história fictícia às vezes, de tanta coisa tensa e pesada ali que ela vai passar na vida, as coisas que ela teve que suportar como criança, adolescente, adulta, os abusos dentro de casa também, e
forma como ela conta essa trajetória de encontrar forças para sempre continuar lutando, sempre continuar buscando realizar o sonho dela. Não só forças para lidar com as situações, mas para não desistir e sempre continuar tentando e tentando. Eu acho que um ponto muito incrível sobre a pessoa dela é que, apesar de todo o sucesso que essa mulher tem, é a humildade que ela tem como pessoa e a humildade que ela passa no texto pro leitor, essa conversa que ela tem com a gente. Você consegue ver realmente quem é Viola Davis. Não é aquela biografia fabricada, não é aquela biografia embelezada, sabe? A gente vê nu e cru quem é Viola Davis e é maravilhoso. Em 10º lugar, temos o nosso queridinho Terra Partida. Gente, esse livro foi uma grande surpresa. Assim, eu já tava com expectativa de pelo menos gostar, porque ele tinha sido o livro do Clube da Reese, e normalmente quando tem muita gente lendo assim, eu percebo que as seleções da Reese, primeiro, não são muito boas, e segundo, a nota vai caindo, assim, vai surgindo um monte de gente dando nota baixa, né? Mas esse aí foi um do livro que permaneceu sendo muito aclamado por todo mundo que tava lendo, então eu fui pegar ele com essa intenção de que eu também ia gostar, e realmente ele é muito bom. Aqui a gente sabe que aconteceu uma morte, mas a gente não sabe exatamente quem morreu, quem matou, o que aconteceu. A gente começa numa cena meio tensa, e daí a gente volta no passado pra conhecer esses personagens todos ali que estão numa fazenda, tipo num campo, e a dinâmica entre eles vai ter elementos de romance também, um amor passado que vai ressurgir depois de muitos anos afastado, né, negócio com o filho, enfim, é um dramalhão de família. O que eu já sou apaixonado por si só, bote dramalhão, goela abaixo em mim que eu vou amar. Eu gostei muito da atmosfera desse livro, eu gostei que é um livro que você, em grande parte da história, você não sabe pra onde essa história tá indo, você não tem como supor as coisas. Na verdade, eu não tive, porque eu sou meio burro, mas vi gente já que conseguiu adivinhar algumas coisas, mas eu, particularmente, achei que a história ela ficou sempre criando essa tensão. Ele tem vários momentos angustiantes, ele pega bastante nas emoções também, é um livro bem sentimental, ele vai lidar com essas coisas de relacionamento, de filhos, de maternidade também. Ao mesmo tempo, é um livro simples, os capítulos são curtos, a escrita é muito dinâmica, mas ele é emocionalmente complexo. Toda a complexidade tá ali nessas emoções e nesses relacionamentos e nessas atitudes intricadas ali entre os personagens. E eu amo, gente, eu amo o livro, que todo o trabalho do livro tá nas sutilezas e não explícito pra gente. É algo que você vai pegando no ar, algo que você vai sentindo enquanto você tá lendo. Eu sempre costumo dizer que é um livro que as pessoas não podem esperar totalmente coisas específicas. Tipo, não é um livro de romance, não é um livro policial, não é um livro totalmente de drama, não é um livro de suspense, de thriller. Ele é uma mistura de tudo isso, uma salada de fruta, só que uma salada de fruta gostosinha, docinha, onde todas as frutas ornam muito bem. Eu terminei esse livro me rasgando de tanto chorar. Ele tem um final um pouco assustador, assim, tipo, ela toma uma decisão, quando ela revela finalmente o que aconteceu, eu até fiquei meio, ai meu Deus, será que eu gostei disso? Daí ela sabe que o autor vai ficar em conflito, e ela volta e começa a explicar algumas coisas e conectar alguns últimos pontos, e você termina assim, tipo, simplesmente aplaudindo as decisões. Pra mim foi um livro muito completo, assim, foi um livro que me entreteve, mas também me deixou destruído. É aquele livro que quase me matou, morri de chorar, não aguento mais, eu suporto mais ler essa história 5 estrelas favoritadas, sabe? Aí a gente vai falar sobre uma das minhas leituras mais recentes, que foi o único livro que eu li no mês de novembro, que é o Carl, Explorador de Masmorras. É o primeiro livro de uma série, tá? Essa série é longa, tá, gente? Ele tem, por enquanto, 8 livros, mas eu acho que vão ser mais. Mas são livros muito rapidinhos de ler, muito dinâmicos. Eu vou falar mais sobre ele no meu resumão do final do mês. Então aqui eu só vou bater meio por cima, assim, do que me atraiu nesse livro, porque ele é um dos melhores do ano. Primeiro de tudo, eu não consigo parar de pensar nesse livro desde que eu li, ele não sai da minha cabeça. Eu li o primeiro só, e eu já estou imediatamente desesperado pelo segundo, que já foi publicado aqui em português também. Eu já coloquei ele na maratona nesse final de ano, vou estar lendo. Eu sei que eu tô um pouco precoce também, né, fazendo essa lista de melhores do ano, vai que o segundo também entra. Mas saibam que o primeiro foi uma diversão. Esse livro, ele é um lit RPG, que é basicamente um livro de aventura, ficção científica, fantasia, que mistura elementos de videogame, de RPG, onde o personagem aqui em específico, ele vai ter que passar por desafios ali, e ele vai entrar dentro de um videogame. Ele vai ter, tipo, no campo de visão dele, a vida dele, o inventário com os itens, ele vai ficar recebendo conquistas quando ele faz
mais alguma coisa, ele vai conseguir novas habilidades, novos poderes também, e junto o personagem é o Carl e a gata dele. Eles vão ter que passar por essa masmorra que tem vários níveis, e aqui nesse livro, no primeiro, por exemplo, eu acho que eles só descem até o segundo nível. Cada livro eles vão indo um pouquinho além, cada nível tem seus desafios diferentes, e eu sei que parece chato, se você não gosta de videogames, se você não se interessa nem um pouco por jogos, não tem problema, porque o que atrai demais nesse livro é o senso de humor dele. Ele é muito engraçado, ele é muito divertido, você não consegue parar de querer saber o que vai acontecer, ao mesmo tempo que você tá gargalhando com as coisas que estão acontecendo. Não é aquele livro pra você levar a sério, tá? É um livro bobalhão, é um livro absurdo, é um livro ridículo. Mas esse é o grande tchan, é isso que te pega, é aquela diversão que você não vê o tempo passar. Inclusive, esse livro tá muito bem traduzido, tá? Ele tem umas piadinhas que a Harper adaptou pra piadas internas e memes brasileiros, que ao mesmo tempo é um pouco perigoso, né? Que pode envelhecer como leite, mas eu acho que aqui vai ser um livro que ele não vai ficar estranho com o tempo, acho que ele sempre vai ser engraçado, foi um trabalho de tradução muito bom. Gente, é muito gostoso de ler esse livro, eu mal posso esperar pra ler o segundo. É um livro incoerente, tá? Nada com nada. Se você ler, você vai entender. Eu não sei como explicar pra você, porque também, quando eu ouvia falar sobre esse livro, eu ficava, mas vai ser só descrevendo o jogo, vai ser chato, né? Mas não é chato. Pode ter certeza que é muito legal. Confia em mim, dá uma chance pra Explorador de Masmorras. Aí a gente tem que, como sempre, colocar um Brandon Sandersonzinho, né? Porque todo ano eu leio um livro dele. Esse ano eu li 2. Um não entrou, porque foi bem mediano, que é o Sunlit Man. Mas aí, esse novo projeto secreto que ele lançou esse ano, que é o Isles of Emberdark, Isles of the Emberdark. Eu gostei muito, gente. Esse aqui foi o último projeto secreto que ele lançou. Esse livro se passa no futuro da Cosmere, então anos depois de todos os livros que a gente teve até agora. É o livro que tá mais lá na frente, tá? Aqui já tá uma coisa mais futurista, as pessoas já estão fazendo viagens entre os planetas da Cosmere, uma loucura. E eu gostei muito. Nossa, que satisfatório ver ele ter desenvolvido tanto o universo dele. Gente, cada vez que ele lança um livro, eu fico de cara como ele consegue expandir ainda mais, sem ser incoerente com as coisas que ele já falou lá atrás. Tipo, todo o sistema de magia, todas as regras, o Brandon é muito minucioso nisso, tá? Você não vai achar furo na construção de mundo dele. Se ele falou uma coisa lá no passado, ele vai continuar usando toda essa física do livro dele, basicamente, ele só vai acrescentar novos elementos. Esse livro é pros fãs da Cosmere, pra todo mundo que fica com o olho brilhando quando você vê o Brandon construindo universos e sistema de magia. Esse aqui foi um conto, na verdade, que ele expandiu, um conto já bem antigo. Eu acho que ele fez isso muito bem também, a forma como ele conectou com as coisas novas. Nosso personagem, basicamente, ele vai fazer uma viagem por esse universo, que eu não vou dar muitos detalhes para não dar spoiler pra vocês, e me deixou muito empolgado pro futuro das coisas que vão vir aí, sabe? Porque, tipo, como eu expliquei, a gente tem aqui nesse livro, um momento lá na frente da linha do tempo da Cosmere, e os outros livros, eles estão aqui. Eu fiquei muito interessado para ver como isso vai chegar lá, como ele vai preencher esse meio. Eu acho que justamente essa pode ter sido uma das intenções do Brandon, né? Deixar a gente agoniado, atiçado para ler mais e mais, e ele conseguiu aqui comigo, porque esse aqui é pros fãs. Esse aqui é para aqueles que ficam babando com fazer conexões da Cosmere, ver as coisas de personagens passados e elementos, como tudo isso se conecta, e ficar criando teorias, o que isso vai virar lá na frente. Que delícia! Um dos melhores do Projeto Secreto, viu? Pra mim, o melhor ainda é o Yumi, que já inclusive saiu pela trama, mas esse aqui tá pau a pau. Aí, vamos falar sobre um livro que eu confesso que na gravação desse vídeo eu não terminei ainda. Falta um pouco, tá? Falta umas 4 horinhas. Mas porque é um livro desse tamanho, um livro gigantesco, é A Vontade de Muitos, que tá sendo até o presente momento, mas provavelmente quando esse vídeo sair já vai estar quase no finalzinho, a nossa leitura conjunta aqui no canal do mês de dezembro. A gente tá lendo esse livro juntos. E, gente, que livro que me pegou desprevenido. Assim, na verdade, todo mundo falava como esse livro era bom, como esse livro era maravilhoso, como esse livro tem um final explosivo. Aqui ele parece muito a sinopse de Fúria Vermelha, que é um cara que ele foi injustiçado no passado por um governo totalitário. E aqui o governo, inclusive, ele é muito inspirado nos elementos romanos, tá? Parece o Império Romano, assim. E as pessoas usam toga, sabe? Uns negócios assim. E daí ele vai se infiltrar dentro desse governo, entrando pra uma academia que só treina as pessoas, as melhores jovens ali, pra entrarem em posições do governo. E ele vai começar a investigar coisas ali de dentro, e ele vai ter objetivos de lá na frente ele conseguir se infiltrar pra tentar descobrir coisas e tirar informações, até eventualmente, quem sabe, instigar uma briga ali, começar a derrubar esse sistema, esse governo por dentro. Ele tem vários outros objetivos também, tá? Objetivos
relacionados a outros personagens, enfim. E, gente, esse livro demorou pra me conquistar, não vou mentir não. Uns 30% eu tava... Esse é o grande livro que as pessoas falam. Mas, depois desses 30%, você não tem noção como esse livro virou a minha personalidade, como esse livro sugou a minha vida pra dentro dele. Eu não consigo parar de ler, não consigo parar de pensar, de querer saber o que acontece. A partir do momento que ele entra de fato nessa academia, ele começa a interagir com esses outros personagens. A dinâmica é muito interessante, principalmente porque ele vai entrar nessa academia pra estudar. Vou falar pra vocês que eu consigo contar no dedo quantas cenas tem, uma ou duas, onde de fato a gente vê ele estudando coisas, ele aprendendo coisas, e são coisas relacionadas ao universo e ao sistema de magia ali, que não é muito explicado, que meio que não importa. Porque o que importa são as relações, o que importa é o dia a dia e as tramóias, e ele tentando sair ali pra espionar as coisas, mais do que o ambiente acadêmico em si e das coisas que ele tá aprendendo. Eu achei isso muito interessante, porque fez o livro ficar dinâmico, não senti falta de, queria ver ele tendo mais aulas. Não sinto falta disso. É muito legal ver os subterfúgios e, assim, o autor, ele deixa muita coisa no ar, ele não dá muito contexto pra você, ele te joga na história totalmente no escuro, tá? Ele não vai explicar o que é o que, não vai pegar na sua mão e dar detalhes, você vai ter que desvendar por conta própria. E daí ele vai apresentando alguns mistérios que você fica, meu Deus, você não tá entendendo nada do que tá acontecendo, mas você fica assim, eu preciso saber o que isso significa. E isso vai te carregando na história, você vai criando aquela antecipação. Eu quero saber. Ele vai não dando informação, te deixando instigado mesmo assim. Com migalhinhas, sabe? Essas migalhinhas te carregam pela história de uma forma espetacular. Eu acho que, assim, é realmente isso que todas as pessoas falam. Eu não sei nem como explicar muito bem a experiência de que é ler esse livro, porque eu acho que é um livro bem completo. Pra você é amante de ficção científica e fantasia épica, com vários elementos políticos, aquela coisa bem grandiosa mesmo, até pela construção de universo, dos personagens, tudo é muito grandioso. É perfeitamente executado nesse livro aqui. Conheçam, se você não conhece. Se você... Não sei, esse vídeo acho que vai sair a tempo. Corre aí pra ler junto com a gente, que dia 17 é a discussão, de à vontade de muitos. Vocês não vão se arrepender dessa leitura, tá? Sexto lugar, a gente tem Vilão Iniciante, do John Scalzi. Ai, que amor de livro, que delícia, John Scalzi, meu papai sempre. Que carinho que eu tenho por esse livro. Esse aqui também é outro desses livros maluco, tá? Aquele livro que você não pode levar a sério, que vai acontecer um monte de coisa absurda. Aqui tem gato que digita no computador. Aqui tem golfinho que fala, tem baleia que solta míssil, sabe? Tem uns negócios muito absurdos. Nosso protagonista, o tio dele veio a falecer, e esse tio era um super vilão, na verdade é um vilão em que ele controlava muito do dinheiro, assim, ele era mega bilionário, trilionário, ele tinha várias empresas ali que afetavam diretamente a política e a economia do mundo. Então esse é o tipo de vilão, sabe? Porque ele era um magnata com intenções próprias, basicamente, de fazer dinheiro, né? E ele herda esse negócio e ele vai descobrir que ele tem muitos inimigos. Muitos outros magnatas também com segundas intenções. Vai ter toda uma treta. Gente, esse livro é outro livro engraçadíssimo. O senso de humor do John Scalzi é muito pontual. Ele sabe exato o momento de parar de fazer gracinha e também levar a história a sério, também desenvolver a subtrama política que tem ali no meio, sabe? Parece muito não quero dizer filme de sessão da tarde, mas ele tem muitos esses elementos de filme explosivo, de James Bond, de não sei o que lá, de Top Gun, só que com algumas coisinhas meio nada a ver, meio absurdas, assim. Gostei muito como ele não subestima o leitor em momento algum também, porque ele tem alguns elementos onde ele vai falar sobre economia e política, né? Que ele também te joga ali na situação, ele não fica te tratando como uma pessoa imbecil. Achei isso muito legal. Mas o que me pegou também foi o protagonista. Pensa num personagem com uma carisma absurda, aquele protagonista que você nunca mais vai esquecer dele, de tanto que ele vai te conquistar. Até eu que esqueço o que eu comi hoje no almoço, fico com ele assim na minha cabeça, volta e meia lembrando. Esse livro, na verdade, ele fica martelando assim, de tempos em tempos. Ele tem tudo o que você espera de um livro meio tela quente. Ele tem explosões, ele tem aventura, ele tem ação, ele tem até um romancinho inesperado ali no final. É isso que vocês precisam saber, na verdade. Vá esperando um livro de ação / aventura muito divertido. Agora, vamos pro nosso top 5, hein? Estamos chegando aí no nosso grande topo dessa lista, mas em quinto lugar a gente tem o Slewfoot, que também foi um livro que eu falei bastante ao longo desse ano. O Slewfoot é um livro de bruxinhas. Na verdade, é uma protagonista que ela tá nesse cenário
santuário de 1500 e bolinha, né? Onde as mulheres, né? Vocês sabem. E ela tá submissa do macho dela ali, ela casou com esse cara e eles têm uma fazenda e tal. E a sociedade é extremamente machista, vocês podem imaginar. E daí ela conhece um ser mítico da floresta ali, que parece um capetão, inclusive, com chifre e tal. E ela começa a fazer amizade com esse ser místico. E as pessoas descobrem e ficam chamando ela de bruxa. E começa toda essa caça atrás dela, a caça à bruxa do vilarejo, né? No caso, vai envolver ali a igreja também, vai envolver queimar ela na estaca, sabe? Toda aquela coisa de caça às bruxas que a gente conhece. Eu achei a atmosfera desse livro sensacional. Essa coisa de... parece muito vilarejo irlandês e misturado com umas coisas meio Red Dead, assim, sabe? Eu gostei muito como o livro ele vai se cobrindo dessa aura de misticismo, porque esse ser da floresta, a gente não sabe exatamente o que ele é, mas ele é meio que um protetor dos animais ali, dos bichinhos, né? Ele tem esse aspecto selvagem, então também cria essa sensação alegórica enquanto você tá lendo, o que faz as pessoas começarem a desconfiar dela, porque realmente vai surgindo alguns elementos mágicos, onde ela vai começar a fazer umas poções ali, tudo com a ajuda desse ser. Mas assim, o melhor momento do livro, não o melhor, porque a coitada vai sofrer mais que a Juliette, mas o livro ele pega muito a partir do momento que eles começam essa perseguição. Gente, que frustração. Que raiva. As coisas ficam muito cruéis e muito revoltantes, assim, a forma como eles lidam com ela. Eu fiquei muito desejando entrar nesse livro, esfregar a cara de alguns desses personagens no asfalto. Os últimos 20%, assim, é uma sequência de eventos frenéticos que você não consegue parar de ler, você vai devorar esse livro. Ele faz muito, obviamente, essa crítica do fanatismo religioso, e isso é visto muito em prática, tá? Como eu disse, esses líderes religiosos, durante essa perseguição, eles vão fazer cada absurdo. Ela vai tentar falar a verdade, mas tudo que ela fala é refutado. Não importa, mesmo se ela chegasse lá mostrando provas da verdade, ninguém ia acreditar nela. Então vai gerando esse sentimento em você como leitor de revolta, de... Até quando eu li ele, eu achei que ele ia ser o melhor livro do ano. Mas depois eu li coisas melhores. Assim, na verdade, é um livro muito bom, muito incrível. Ele merece estar aí num dos melhores mesmo. Mas... tem outros que me conquistaram um pouquinho mais, como por exemplo agora o quarto lugar, que é Os Fantasmas da Bahia Looking Glass, da Catriona Ward. Quase que eu falo Mona Ward, porque elas se parecem muito, essas autoras, com os seus livros malucos. Ele vai ser um livro que, assim, eu entendo que 80% das pessoas não gostam desse livro, tá? A nota dele é baixa. Muita gente veio me falar que amou demais essa leitura, mas também muita gente veio falar que, Jeff, você tá maluco quando você indicou esse livro. Mas porque ele é um livro maluco, ele é um livro que, se você não ficar pensando muito, se você não ficar fazendo as conexões, talvez você nem entenda muito bem o que aconteceu. Porque ele é uma história dentro de uma história dentro de uma história. Tem certos momentos ali em que você não vai saber se aquilo de fato é realidade ou se alguém tá contando essa história, se é algo fictício, sabe? É uma confusão. É um protagonista que ele vai pra um lugar ali que tem essa baía e ele conhece, faz uns amiguinhos e eles vão falando sobre os mitos que tem daquele lugar, de um cara muito sombrio que vem e mata as pessoas, leva as pessoas embora e afoga elas, até que um dia de fato acontece um assassinato ali, uma pessoa morre e ele fica traumatizado com isso. E daí o que acontece depois desse traumatismo ucraniano dele é o grande tchan da história. Aí você fica até se perguntando, será que esse protagonista tá louco? Será que essas coisas realmente aconteceram com ele? Ou será que existe uma outra versão da história? É isso que vocês têm que ter em mente quando vocês estiverem lendo, tá? Será que a versão que eu estou lendo, será que a versão que está sendo contada pra mim é a versão verdadeira? E isso é o que me conquista demais. Eu amo história maluca, eu amo história que vai fazer você questionar, mas também no grosso, no cru dele ali, é um livro que entretém demais, é um livro que tem bastante dessa aura de mistério, de suspense, com drama, ele vai focar bastante nesse assunto de amizades, na questão da solidão também. É muito também, em alguns momentos, um romance de formação, onde a gente vai acompanhar esse cara por alguns anos depois da vida dele e todos os desdobramentos a partir desse grande acontecimento de quando ele era jovem. É um livro bem mindfuck, assim, pra você terminar de ler, você ficar olhando pro teto, pensando na vida, aterrorizado, tentando entender. Será que é isso mesmo que eu tô achando? E você lê com outra pessoa também pra ficar criando teorias. Eu amo esse tipo de história. Todos os personagens são muito estranhos, assim. Todos os personagens têm aquele toquinho dark
dark, meio que pessoas fora da realidade, assim, parecendo o personagem do Tim Burton. Eu acho que é isso que essa autora faz muito bem, assim. Os personagens dela são tudo meio estranho, muito bizarro. Aquele toquinho distorcido, sabe? Ai, que delícia, que saudade. Mas, vamos então pro nosso top 3. Os 3 melhores livros de 2025. Em terceiro lugar, a gente tem A Dança da Morte, do Stephen King. Que, pra mim, eu tô pra dizer... Eu não sei se é o melhor livro do King que eu já li na minha vida, porque eu gosto muito de Carrie, sou apaixonado por Carrie, e também pelo Novembro de 63. Mas... Dança da Morte tá aí, no meu top 3 do Stephen King também. Eu gosto muito de histórias pós-apocalípticas, né? E eu gosto que aqui a gente vê desde o começo o negócio acontecendo, um vírus, um negócio que a gente nunca sabe, na verdade, o que de fato foi, né? Se é um vírus incubado, se é algo que foi descoberto e acabou saindo do laboratório. Tem, assim, meio que algumas explicações, mas a gente nunca sabe a fundo 100% o que rolou. Mas a gente vê desde o começo esse vírus se alastrando. O livro é gigante porque, sei lá, uns 30% ainda tá acontecendo o alastramento. As pessoas morrendo e tal, e alguns personagens sobrevivendo e tentando entender o que tá acontecendo. Mas o que brilhou pra mim nesse livro foi essa sensação do ser humano buscar sempre estar em contato com outras pessoas, a necessidade que a gente tem da interação com outros seres humanos, né? E como a gente sempre busca o sentimento de comunidade, por mais que essa não seja a nossa intenção, no nosso consciente, assim, a nossa primeira ação é formar sociedades, eu acho que eventualmente isso sempre acaba acontecendo, porque as pessoas precisam uma das outras, elas têm a necessidade desse contato, né? E é isso que é uma coisa muito forte, muito presente nas mensagens desse livro. Eu gostei muito da jornada de cada personagem, alguns mais do que outros, mas as formas como eles vão se encontrando, depois eles de fato se juntam ali, formam uma pequena cidadezinha, e também toda a dinâmica ali de quem vai ser o nosso prefeito, quem vai cuidar das regras, quem vai fazer cada coisa, vai ficar responsável, né? Tem um grande vilão nesse livro, que é um vilão que, pelo que eu entendi, ele aparece em outros livros do King também, e tem esse grande embate do bem versus o mal. Eu amo esse cenário meio Walking Dead, de carros largados na pista, sabe? Eu sou muito fã do pós-apocalíptico, então a forma como o King entregou, pra mim, foi muito satisfatório ver alguns elementinhos que eu queria ver nesse livro de uma forma ou de outra. Tem os problemas do King de sempre, né? Algumas coisas meio sexualizadas, o final meio ruim, mas no geral foi uma experiência incrível, aquele livro que você sai mudado depois da leitura, ele fica com você pra sempre. Meu veredito pra Dança da Morte é que ele é um livro muito completo, ele traz todos os elementos que você espera nesse tipo de história pós-apocalíptica, do mundo acabou, só sobreviveram alguns. O que você imagina que vai ser, é o que é. Só que no estilo Stephen King, com personagens bizarros, com personagens estranhos, com personagens com caráter meio duvidoso, sabe, essas coisas assim? Enfim, muito maravilhoso, muito incrível. E daí a gente chega no nosso segundo lugar. Gente, que surpresa pra mim colocar esse livro, tá? Porque eu assim, quando eu li, eu achei muito bom mesmo. Eu falei aqui pra vocês, eu fiz os louros desse livro, mas eu não sabia que ele ia me marcar tanto, que ele não ia sair da minha cabeça por nada nesse mundo, que eu vejo a capa desse livro e fico, ai, esse livro é muito bom, que é O Hotel dos Sonhos, da Laila Lalame. Esse livro é um livro distópico, onde a sociedade é completamente observada e a nossa protagonista ela é levada para um centro de detenção, assim, para ficar alguns dias, por causa dos sonhos dela. Ela tem uns sonhos muito suspeitos, onde ela mata o marido, sabe? Então a sociedade acha que ela é uma ameaça e ela precisa ficar sob observação. Só que é aquele cenário distópico de governo injusto, onde a gente precisa que você fique mais uns dias, você fez uma coisa aqui que não estava dentro das regras, então a tua punição vai ser estendida por mais 2 meses, sabe? Quando vê, ela já tá ali há quase 1 ano, e dentro dessa instituição também, a gente vai ver a interação dela com outras mulheres, é uma instituição só com mulheres. Esse é um livro que ele é assustadoramente próximo da nossa realidade, em como a gente está sendo observado no dia a dia, como a gente coloca todas as nossas informações na internet, nas redes sociais, como qualquer pessoa que quiser traçar um perfil da nossa vida através dos dados que a gente disponibiliza online, ou através dos nossos hábitos, né? Como a gente está sendo observado pelas nossas transações no cartão de crédito, pelas câmeras que tem na rua, pelo nosso padrão de consumo no geral, né? Tudo isso pode ser usado por pessoas maliciosas pelo nosso próprio controle. A gente acha que a gente tem liberdade, a gente acha que a gente tem pequenos momentos da vida onde a gente tem escolhas, mas o livro faz a gente ver como é assustador você perceber que talvez você não tenha escolhas nenhuma, você não tem essa liberdade que você acha, que você está sendo vítima
vítima de um sistema que tá te controlando e te manipulando o tempo todo. Então ele é um livro mais reflexivo, não acontece muita coisa, ela fica o livro inteiro presa nesse lugar, então vai pegando muito na sua mente. Você vai entendendo essas críticas e essas situações e você vai trazendo isso pro coração, você vai ficando apavorado enquanto você tá lendo. É muito interessante como ele mostra a pessoa condicionada à falta de liberdade, como depois ela tem medo de ser livre de fato. Eu acho que eu senti muita raiva lendo também da hipocrisia das pessoas, da hipocrisia desse sistema. O livro ele até termina bem, de certa forma, mas você como leitor termina desesperançoso. Você termina angustiado, você termina querendo explodir. Que você fala, não tem mais solução, não tem mais pra onde ir, acabou. Eu achei esse livro genial. Eu entendo porque ele não tem uma nota tão alta assim, eu entendo porque algumas pessoas não dão notas boas, porque você vai esperando muitos acontecimentos, realmente você não vai encontrar. Mas a forma como ele engajou com o meu cérebro foi o que fez esse livro pra mim, por isso que ele se tornou tão impactante, tão um livro que de fato me fez refletir. Não é aquela reflexão vazia que você faz só enquanto você tá lendo, é algo que você leva na tua cabeça depois, você não consegue esquecer as coisas que esse livro te fez pensar. Maravilhoso, gente. Hotel dos Sonhos, um dos melhores livros, não que eu li só esse ano, mas na minha vida inteira. Mas, falando de livro espetacular, o primeiro lugar é o livro que ganhou, inclusive, uma das categorias do Goodreads Choice Awards. É um livro que ele tá chegando no Brasil agora em 2026, pela editora Rocco, já foi confirmado. É o My Friends, do Frederick Backman. Gente, ó... que livro, meus amigos, que livro. Eu falo que ele é uma vida pequena com menos trauma, porque ele é um livro pesado, ele é um livro triste, ele é um livro pra baixo, um livro que vai te deixar em depressão, mas é um livro, nossa, espetacular, não tem nem palavras. Eu acho que esse livro foi um dos que mais me emocionou na minha vida inteira, assim. Questão de, a cada 10% do livro, eu tava chorando com alguma coisa. É uma menina que ela é apaixonada por uma obra de arte lá, um quadro específico, e ela vai entrar em contato com uma pessoa que era amiga do cara que pintou esse quadro, e ela vai descobrir sobre o passado desse pintor e também dos amigos que ele tinha quando ele era mais jovem. E então parte da história é no presente, quando ela tá com esse cara e ele tá contando a história pra ela, e parte é no passado, onde a gente vai ver a dinâmica entre esses amigos, e são amigos que eles se juntaram através da dor, basicamente, porque todo mundo passa algum tipo de trauma em casa. O pai é muito violento e bate na mãe e na família inteira, o outro pai tá doente, é ausente, a mãe foi embora, não sei o que. Sempre tem alguma questão que torna essas pessoas quebradas, e eles vão se juntar pra não curar o outro, porque isso você começa a perceber que em certo momento parece impossível, mas eles vão segurando os caquinhos um do outro, assim, pra não deixar aquela pessoa desistir. E isso é lindo, a forma como ele faz isso é muito emocionante, claro, é muito triste, mas é muito bonito. A sensação, o sentimento de amizade que ele passa pro leitor, você acredita de fato na amizade dessas pessoas, você se encanta com as nuances e as camadas desses personagens. É uma das vantagens, uma das coisas mais legais que o Frederick Backman tem, é a habilidade dele de criar pessoas reais, aquelas pessoas que você jura de pé junto que elas existiram na vida real. Eu disse isso quando eu fiz a minha resenha sobre esse livro, e acho que é uma frase que resume muito a experiência. É uma história de amizade tão impactante, tão forte, que ela é quase contada como uma história de amor. É um amor muito profundo, esse amor fraternal, esse amor platônico, sei lá. Eu tive que ler em doses, porque a carga emocional também às vezes me baqueava enquanto eu tava lendo. E ele vai falar bastante sobre arte no geral também, principalmente porque esse negócio do quadro, né? Ele vai ter algumas reflexões muito legais sobre o valor da obra de arte, como a arte hoje em dia é medida através do dinheiro mesmo, da popularidade, né? E não pelo que ela representa. Tanto que essa obra de arte que ela gosta nem é das mais bonitas, mas a história, a importância por trás dela é onde tá o valor daquela arte, né? Enfim, esse é um livro sobre conexão humana, sobre as dores humanas e sobre como a gente encontra formas de lidar com essas dores, muitas vezes um no outro. Que livro sensacional também. Eu acho que pra mim é o melhor livro do Frederick Backman. Eu gosto muito do Gente Ansiosa. Gente Ansiosa pra mim até hoje era o melhor, mas eu acho que esse aqui conseguiu superar 10 vezes mais. E olha que Gente Ansiosa já era muito bom. Bom, esses foram então os 15 melhores livros que eu li em 2025, e agora eu quero mencionar rapidamente, assim, passando muito por cima, algumas menções honrosas de livros que eu achei muito legais também, que eles não entraram na lista principal, mas eu não queria deixar eles de fora, então, sem nenhuma ordem específica, tá? A gente tem aqui O Jogo dos Desejos, que é um livro também muito bonitinho,
um negócio meio Willy Wonka, né? Onde a protagonista ela vai pra essa ilha e vai ter alguns desafios ali. No final ela pode ganhar um grande prêmio que vai salvar a vida dela com o dinheiro que ela vai conseguir através disso. E também todos os personagens que estão ali naquela ilha têm algum tipo de história, de passado, de trauma. Eventualmente ele fica bastante profundo, enquanto ele tem esses elementos muito lúdicos, muito legais, assim, de desafio, né? De um senhor muito misterioso que é o dono da ilha. Te faz voltar a ser criança novamente, mas ao mesmo tempo preenche aquela necessidade de profundidade na história. Ele tem de tudo, é muito incrível. Eu gostei também bastante dos Leões da Sicília, que é um livro de ficção histórica de uma família que vai ter a ascensão dela através de um boticário, né? Uma loja, assim, de especiarias e tal. E essa loja vai ficando tão grande que eles vão começando a ter relações com pessoas ali da cidade, com os políticos, com pessoas mais no topo, né? E vai virar todas aquelas tramóias também, políticas, econômicas. É um livro muito intricado. Eu quero muito ler as continuações, porque esse primeiro, pra mim, foi muito, muito bom. Eu gostei bastante também dos Céus Misteriosos, que é a continuação de Magia das Marés, que pra mim já tinha sido muito bom. Eu gostei bastante do sistema de magia desse livro, que é através da lua, das marés, né? E também no primeiro livro a gente tem bastante dessa escola, onde essas pessoas vão pra aprender a lidar com a magia também. Mas aqui no segundo livro, a forma como o autor expandiu isso pra até outros universos diferentes, é um negócio muito louco, tá? Não quero dar spoiler pra vocês, mas ela conseguiu crescer a história de uma forma muito bem feita, sem ficar aquela salada de coiseira, e me deixou extremamente desesperado por um terceiro livro que já tem capa, já tá anunciado, mas acho que só sai ano que vem. Eu tô muito empolgado pra ler. De romancinhos que eu li esse ano, o que mais se destacou pra mim foi o Até o Fim do Verão, que é da Abby Jimenez. Esse é o terceiro livro de uma série que, assim, você tecnicamente você pode ler separado, mas aqui tem uma reviravolta no final, uma revelação que se conecta com o primeiro livro, que é o Parte do Seu Mundo, que eu recomendo, gente, pelo menos ler o Parte do Seu Mundo. O segundo não é meu favorito, você pode ignorar se você quiser, mas leia o Parte do Seu Mundo e leia esse terceiro, porque essa conexão vai ser de explodir a sua cabeça. Fora que o romance é muito divertido, eu amei os personagens, dei muita risada também, me apaixonei pelos pares românticos ali. A Abby Jimenez pra mim não tem erro, ela sempre coloca muito drama também, muito sofrimento, gente com depressão, gente morrendo, junto com o romance. Esse pra mim é um grande tchan que me faz apaixonar pelos livros dela. E também um que eu percebi que causa divisões de opiniões e controvérsias, mas é o Como Arruinar um Casamento. Gente, eu amei demais esse livro, toda essa coisa da protagonista que ela tá destruída, assim, ela passou por alguns problemas na vida pessoal, ela tá pensando em se acabar, né? E ela vai pra esse lugar, pra esse resort, chega lá, tá tendo um casamento. Ela começa a fazer amizade com essa noiva e com os parentes da noiva, e eles vão dando essa nova perspectiva de vida dela e ajudando ela a sair dessa situação e enxergar a vida de uma outra forma. Mas assim, é muito engraçado a forma como ela interage com essa noiva, por exemplo. Eu lembro até hoje de uma cena que elas estão numa sacada assim, conversando, acho que é um dos primeiros encontros dela. Quão foi divertido ler a troca, os diálogos são muito sagazes, tem algumas reviravoltas também, tem alguns elementos, tipo, ela conhece uma pessoa, depois você descobre lá na frente quem de fato era essa pessoa. Tem muito essa vibe de resort, muito essa vibe de comédia romântica mesmo. Apesar de eu não considerar esse um livro de romance, tá? Não considero uma comédia romântica. Eu considero um livro de drama romântico, basicamente. E eu fiquei apaixonado, tá? Mas tem muita gente no Catarse, principalmente, que não gosta, tá? Vocês, a gente vai se ver um dia, vocês vão precisar de mim. Aqueles. Gente, essa é a minha listinha. Esses são os meus livros do ano de 2025, os livros queridinhos da minha vida. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui pra mim nos comentários qual foi, até agora pelo menos, né, quando sair esse vídeo, qual foi o melhor livro que você leu no ano de 2025, que eu vou adorar saber. Vocês sabem que eu sempre pego essas recomendações de vocês. Tem vezes que eu faço a louca e do nada eu resolvo ler os livros favoritos de vocês, então deixa essa recomendação pra mim, tá bom? Se você também gostou de qualquer um desses livros, quer comprar eles na Amazon, usa o meu linkzinho que sempre fica aqui na descrição, fica na minha bio do Instagram, eu sempre deixo meu link em todos os lugares pra você ter acesso fácil, mas salva nos teus favoritos aí do teu navegador, no teu celular. Sempre que for comprar alguma coisa na Amazon, você usando o meu link, eu ganho uma pequena comissão, tá? Você não gasta mais nada com isso, mas você super me ajuda a fazer uma graninha, né, extra, que é muito importante. E você também pode apoiar o meu canal se tornando um membro, assinando o meu Catarse, que o link também fica aqui embaixo. É um sistema de apoio mensal, onde você recebe várias recompensas. Então, tem um grupinho no WhatsApp, a gente tem leituras conjuntas, tá rolando umas 3 leituras conjuntas esse final de ano, recebe os vídeos antecipados, tá por dentro do que eu tô lendo, do que eu tô deixando de fazer também. Vai ter maratonas, maratonas sempre saem com antecedência pro pessoal do Catarse, então é meio que pra você tá junto comigo no dia a dia, tá por dentro dos bastidores, receber conteúdo extra.
extra, receber conteúdo antecipado, fazer leituras junto comigo, é o nosso clubinho do livro particular ali, e também é uma forma muito importante de vocês ajudarem meu trabalho, tá? Mas eu também agradeço se você assistiu esse vídeo até aqui, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo, um grande beijo pra vocês e tchau!